E tratando um pouco de sazonalidade, puxando mais para pesca, varia muito a questão da quantidade de peixe disponível? Como é que é isso? A pesca tem muita, é muito sazonal. Tá? Eu ainda não enxerguei nenhum canto da pesca extrativa em que não tenha sazonalidade. Falando do atum, que é o que a gente mais... é o foco da gente, então a pesca de espinhel, atum e meca como foco, ela acontece entre finalzinho de outubro, meio para final de outubro, até ali março. Às vezes abril vem um período bom ainda, mas assim, é um mês muito incerto. Então, de abril até setembro, um pouco antes. Porque setembro é um mês também muito incerto. Pode ser que venha, pode ser que não venha com uma boa produção. Caraca. Então, e você fica um pouco à mercê da natureza, né? O seu negócio? Assim, tem a mercê da natureza, de fato, isso não é inegável, mas a gente tem muito estudo que é feito em cima. Sim, muito preparo. Muito preparo, muito... Você não vai botar o barco à toa lá assim, claro, e tentar a sorte. E o atum, principalmente, ele é um peixe migrador. Então, por exemplo, nesse mês de safra, ele está mais perto daqui. Ele a gente não conta mais em milhas, a gente conta em 3 dias de navegação. E no meio do ano, nesse período da entre-safra, ele está até 7 dias de navegação. Então, vocês têm que gastar mais tempo, diesel, diesel, mais gelo, mais tudo para poder chegar na área de pesca. E às vezes não tem uma pescaria boa. Né? Então existe você colocar o barco no mar, fazer de tudo para ir pescar e no final do dia ter prejuízo. Pode ser. Como também, com o mesmo custo, ter um lucro acima do esperado. Isso. Então, só que a gente tem toda uma análise histórica, dados históricos, né? Você tem análise de flutuação de fitoplâncton, é um dado fundamental, porque onde você tem a flutuação de fitoplâncton é onde peixes menores estão se alimentando. Onde peixes menores estão se alimentando, peixes maiores como atum, meca, tubarão estão se alimentando também. É uma cadeia. É a cadeia. Então, você segue o fluxo da cadeia. Então, a gente tem todo uma parceria também com universidades que fazem estudos de temperatura da água, corrente marítima, temperatura... tem uma coisa chamada termoclima, que é uma faixa de temperatura com uma grande flutuação de temperatura assim, com poucos metros, uma grande flutuação de temperatura. E é ali onde o atum se alimenta. Como o foco da gente é o atum, a gente procura aonde está essa termoclima. E ela se desloca tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, a gente tem que encontrar aonde está para poder ter uma maior assertividade na pesca. Caramba. E tratando do seu produto específico, né? O atum teve aquele, acho que já faz uns 5 anos, que eu fui ver lá o desembarque, né? Uhum. E queria que você contasse um pouquinho aqui pro pessoal a questão da classificação do atum, né? Neto, bota uma foto de um atum. Como é que ele pesquisa? Pode botar atum Bigay, B-I-G. Eu acho que muita gente acha que atum era uma coisa pequena. É esse ali embaixo, ó. Mas é um bicho muito grande. O atum, ele tem... A média de captura da gente aqui, em torno de 45 quilos, 40 quilos. É a média de captura que a gente tem. Mas essa espécie pode chegar aí a 130, 120, 140 quilos. Caramba. Isso é uma espécie. Uma espécie, então existem várias. Isso. E o Brasil, para essa espécie, o foco maior do Brasil para exportação é os Estados Unidos. E o Brasil é gigantesca a representação do Brasil nos Estados Unidos para essa espécie de atum. Então, ele é o primeiro disparado na frente do segundo. O que é que define ser um peixe bom, um peixe médio? Bom, falando de qualidade, aí o atum ele tem uma classificação muito específica para ele, diferente dos outros peixes. O atum, a gente faz a classificação em frescor, transparência da carne, textura, teor de gordura e a condição a bordo. O que é que isso nos dá? A transparência da carne, que é um dos fatores, e a coloração dela também, mostra... Ela pode ser... O atum, na verdade, ele é vermelho. Só fazendo um parêntese aqui, porque muita gente diz que o atum ele é aquela carne preta, aquela carne escura. Não. Tá?
Ele é vermelho, a carne é vermelha. Então, agora, ela pode ser vermelha, mas ser opaca. Isso significa que o atum ele já está com um certo nível de maturação, né? Então, quanto mais transparente e mais vermelha a carne, maior a qualificação do atum. Então, a gente classifica em 1, 2+, 2H, 2, 2- e 3+. 3+ é aquele peixe que já está aí, já está escuro, o peixe já está escuro. A gente não recomenda para comer ele para a culinária Nikkei, que é a culinária japonesa. Não é pela questão de vai dar um problema, não é isso, de saúde. É uma questão de gosto mesmo e de shelf life, né? O tempo de prateleira que aquele peixe vai ter. Né? O 2- também. O 2- ele é um peixe ele já está mais um pouco, está bem opaco e está mais maçudo, vamos dizer assim. Ele já está com também um nível de maturação muito elevado. Então, é um peixe que é muito saboroso, porém você tem que comer ele muito rápido, porque num instante ele vira um 3+ e um descarte. Ao descarte a gente já manda congelar, porque a gente trabalha com peixe fresco. Né? E isso impacta, o quão isso é impactante em questão de preço? Tipo, vai variar pouquinho ou essa classificação de sair de qual é o mais top? É o 1 para o 3+. Você diria que ele é quantas vezes mais caro? O 1, fazendo uma média de preço, a gente está falando aqui de exportação, porque eu acredito que 90% do atum do Brasil, número 1, é exportado. Há poucos restaurantes que absorvem. A gente está falando aí de R$100, R$95 o quilo. Certo. A gente tá falando aí, eu não vou nem botar o 3+ no meio, porque é uma sacanagem com ele. Mas nos 2- a gente tá falando aí de R$30 o quilo. Então o mesmo... 3 vezes mais. O mesmo peixe, a depender da qualidade dele, que é uma coisa inerente a vocês, digamos assim? Não, o depende muito do... Tipo assim, quando você pesca, você pode pegar o número 1. Sim. E pode pegar um 2-. Pode. Juntos. Pode, isso. E um é 3 vezes mais valioso que o outro. O que define muito é quando o peixe sobe a bordo, porque tem aquela classificação que eu falei, a condição de a bordo. Porque a gente ajudou, a gente se orgulha muito disso, a Norpeixe, a empresa da gente, ajudou a Universidade Rural de Pernambuco a desenvolver um anzol circular. O anzol circular, ele é tipo assim, o anzol J, o anzol normal, né? Aquele que é assim. Isso, todo mundo conhece como é. Aqui assim tem o gancho. O clássico. A gente ajudou a desenvolver um anzol circular. Eu não sei se eu poderia conseguir botar uma foto aí, mas é só procurar anzol circular. Anzol de pesca circular, algo desse tipo. Esse anzol circular, hoje a gente se orgulha, é esse mesmo. A gente se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento. Que acho que dá um zoomzinho bacana. De participar do desenvolvimento desse anzol, porque ele é mais sustentável. Quando vem a captura de tartaruga, a tartaruga vem viva, então a gente consegue retirar a tartaruga e devolver. Aumentou a objetividade da pesca, da captura, então veio mais atum, antes vinha muito fauna acompanhante, cação. Só pela mudança de um ângulo de um... Caraca. E a quantidade de atum que subiu a bordo vivo, por isso vem essa classificação de condição a bordo, a quantidade de atum que subiu a bordo vivo aumentou consideravelmente. Isso faz com que ele... Como é que se reflete no preço? Ele fica mais tempo fresco? Ele recebe um tratamento a bordo diferenciado, que é uma técnica japonesa chamada kijime. Então a gente faz abre um furo, assim, vamos tentar deixar menos técnico possível, né? A gente faz um furo na testa do atum e a gente causa morte cerebral. Então o que acontece? O corpo do peixe continua vivo, mas ele não transmite mais não transmite mais dor. Então o peixe para de se debater e tal. Aí a gente faz a sangria. Quando a gente faz a sangria, o coração expulsa todo aquele hormônio que está na carne, que vai endurecer a carne e, por isso, baixar a qualidade, ele expulsa no sangue. E aí, com isso, a gente conseguiu aumentar a qualidade do atum e o chef life também. Reflete diretamente no preço. E reflete diretamente no preço. Que sensacional, eu não sabia disso. Até hoje eu me arrepio, cara, quando eu falo do anzol circular. Então, isso é tipo assim, que é uma coisa que é mais... as pessoas sabem mais. Diz que quando vai matar o boi, o bode,
Quanto menos dor sentir... Ele fica duro, a carne fica dura, mas também se for aquelas pistolinhas, é uma coisa melhor pra carne, é tipo isso. Tem isso. Uma coisa também que a gente se orgulha muito de ter participado disso é que hoje é obrigatório a utilização da doação circular. E vocês que deram início nisso? A gente que deu início nisso. Então, isso tem teses e teses de mestrado feitos pelas universidades na empresa da gente, baseado no anzol circular, e assim, é um orgulho muito grande para a gente ter participado dessa pesquisa, porque fez uma diferença brutal, tanto na qualidade quanto no mercado, esse impacto no mercado, porque você tem mais peixe de qualidade disponível, entende? Então, cara, isso permitiu a gente conseguir abrir um mercado de São Paulo para o peixe do Nordeste. Né? Antes não tinha, porque eu dizia que era peixe de água quente, sempre chegava ruim. Então, a gente começou a mandar. Eu lembro demais, meu pai sempre conta essa história para mim. Eu ainda era auxiliar de compras nessa época. Mexendo com os parafusos. Mexendo com os parafusos e ele mexendo com os peixes. Então, ele sempre falava assim, que quando a gente começou a implementar, que a qualidade começou a subir, a gente começou a ver esse impacto, a gente fez, cara, como é que a gente consegue capitalizar isso? Então, ele conversou com um cliente e ele disse, eu vou lhe mandar eu vou lhe mandar uma caixa de peixe do atum daqui. Se não vender, prejuízo meu. Não se preocupe, ele mandou 4. Ele mandou 1. O cara chegou, ficou puto da vida com ele, disse, meu amigo, o que é que eu vou fazer com esse peixe? No outro mês, esse cara pediu 40. Caramba. Assim, a proporção foi essa. Então, foi quando a gente conseguiu abrir o mercado de São Paulo para o peixe do Nordeste, que tinha um preconceito muito grande, dizendo que era peixe de água quente, não trabalhava direito. Quando a gente começou a implementar esse anzol, a qualidade permitiu que a gente conseguisse trabalhar melhor o mercado. Fizeram investimento em o termozinho, né? Mas pesquisa e desenvolvimento, né? Uhum. P&D. Fizeram um desenvolvimento que acabou beneficiando não só vocês, mas o mercado inteiro, né? Hoje, como o anzol é mais sustentável, hoje é obrigatório o uso do anzol circular. Cara, eu não lembro se é no mundo inteiro, mas eu sei que no Brasil E o contato de vocês com essa questão, você falou de técnica japonesa, vocês têm contato com pesca japonesa? Como é que é isso? Cara, o mercado japonês é o mercado que, para o atum, é o principal mercado. Quem trabalha com atum fresco trabalha com o mercado Nikkei, que é o mercado de sushi sashimi, mercado japonês. A gente, inclusive, já mandou peixe para o Japão. A gente parou de mandar por um motivo: transit time, logística. Sim. Né? Então, até porque quanto mais tempo demorar entre ele sair do mar e chegar na mesa de quem vai comer, isso é relevante. Isso é relevante porque o peixe fresco ele é muito perecível. Então, quanto mais tempo você demorar para entregar esse peixe, mais a qualidade dele vai sofrer. E aí ele começa a sair daquele peixe que seria de R$100 o quilo para aquele de 30. Tá? Só que seu custo logístico é enorme. O custo é o mesmo. Uma média, só para a gente falar de números aqui, a média para um barco desse sair, falando de média, tem barcos que são muito mais, tem barcos que são um pouco menos, é de R$250 mil. Falando do barco de porto, pesca, porto. Certo. Você vai gastar mais uns 200 a 150 a 200 mil para você botar esse peixe no mercado. Né? E isso a gente ainda não está falando aí de imposto. Sim. Imposto, pessoal, e tudo. Então, a gente está falando só de beneficiamento, logística, mão de obra de logística, isso tudo porque são terceirizados. Né? Então, cara, é um trabalho, assim, alto risco, mas tem se feito bem feito, tem um retorno interessante. Bacana. E, Vitor, uma pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte. Falando do segmento da pesca, na verdade, o segmento da navegação como um todo, né? Transporte, apoio, pesca. Se você pudesse dizer para uma pessoa que quer iniciar nesse segmento, e eu acho que essa é uma pergunta bem difícil, porque não é um segmento que você inicie com poucos recursos, sem contatos, mas se você tivesse que dar somente uma dica para essa pessoa, o que é que você diria? Cara, primeiro, financeiro muito bem estruturado, porque se você não tiver com um financeiro muito bem estruturado,
com 2 pescarias maus você quebra. Então, um financeiro muito bem estruturado. O fluxo de caixa desse negócio, o ciclo de recebimento dessa área é complicado, é com 45 dias. E o barco passa 20 dias no mar e 7 dias em terra, 10 dias em terra. Então, é basicamente assim, você sai 2 vezes para receber a primeira. Então, o fluxo de caixa é complicado. Tem sazonalidade. Então, eu acho que assim, o primordial de tudo, mesmo que eu botando assim, tenho dinheiro à vontade, mas seu financeiro é estruturado, você tem os números corretos na sua mão. A organização para poder tomar decisão. Isso. Não é simplesmente ter o dinheiro, porque o dinheiro vai embora. Rapidinho. Então, primeiramente é estruturar o arcabouço financeiro. Depois, legislação. Procura a legislação bem direitinho, porque também é complicada a legislação, principalmente com cada vez mais o apelo sustentável em cima. Então, o IBAMA está muito em cima, o Ministério da Pesca está muito em cima. Tem a razão deles de estar. Sim. A gente se orgulha também. A gente recebeu hoje uma análise aqui da UFRN que de 3 principais no Brasil, 3 principais capturas de atum. A pesca de espinhel, a pesca de cardume associado e a pesca de polsei, né? É pequena, mas existe no Atlântico. E, cara, a pesca de espinhel é a mais sustentável, porque pega muito pouco juvenil. Então, tem que estar muito antenado com essa questão de legislação ambiental, muito bem antenado. A gente é muito bem assistido nisso, com o escritório. Entra bastante nisso que está muito em pauta hoje em dia, que é o ESG, né? Tem. Como é que vocês estão ou se adaptando ou já se adaptaram? A gente está implementando lá com a empresa, a Temata. Ela está implementando a gente lá. É complexo, mas é um trabalho de longo prazo. Entendi. Tá? Você tem que adaptar toda a sua estrutura para a sustentabilidade. E aí a gente não fala só de meio ambiente, né? Não, fala de recursos humanos, sim. Engloba tudo. Governança. Cara, a pesca em si ela é uma atividade que você já tem um apelo social muito grande, porque os pescadores normalmente é um pessoal que está na vila do pescador, que tem uma remuneração mais baixa. A remuneração da pesca de espinhel, em preço particular, ela é acima do mercado. É impressionante isso. A gente está falando aí de um cara que não concluiu o ensino médio tem a oportunidade de ir para a pesca para ganhar R$3.000, R$3.500 mês, né? Então, cara, e comandante, com o tempo, você vai passando o cargo, você vai conseguindo ter a sua carreira e você chega a comandante. Tem comandante na época, tem época de safra que tem a produtividade. Com a produtividade ganha 15, 13 mil, saca? E às vezes esse cara não concluiu, não tem um diploma. É bem impactante. Então, assim, cara, é uma atividade que já tem um cunho social muito forte, né? Muitas vezes esse pescador, ele é a renda da família, né? Então você tem o social do ESG para a pesca já é muito forte. Tem uma grande responsabilidade. O ambiental entra muito com as fiscalizações que a gente tem e o trabalho que a gente faz. Eu tive agora em Brasília no CPG do Atum, que é a comissão de discussão que é feita para discutir as diretrizes da pesca, e eu escutei do IBAMA que a nossa pesca, eles se sentem confortáveis de trabalhar com a pesca da gente, porque a gente trabalha muito certo. Que bacana. Né? Então, quando tem alguma coisa fora da curva, a representante do IBAMA na reunião até falou assim, cara, eu vi isso aqui, teve um ponto fora da curva. Ela ligou porque ela disse, cara, não é normal. Sim. Então ela ligou e disse, o que aconteceu? Foi isso, isso e isso. Aí ele deu entrada, deu a justificativa e resolveu. Então, assim, essa parte ambiental também da gente é muito impactante, né? Já. E aí, o que eu acho que as empresas pecam muito, por isso que eu falo muito para quem quer começar, tem que focar nisso, na área de governança. Que aí entra aquela questão da estruturação financeira.